Sabe, existe uma história, uma daquelas bem antigas, que está num dos livros mais enigmáticos e profundos que existem. É a história de um homem bom. Um homem que perdeu absolutamente tudo e, no meio da sua dor, teve a coragem de olhar para o céu e cobrar uma resposta. Essa é a história de Jó. E no coração dessa história toda, tem a pergunta que talvez seja a mais humana de todas. Uma que todo mundo já se fez. Se existe uma força boa e justa no comando do universo, por que a vida às vezes é tão cruelmente injusta? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E olha, Jó não era só um cara bom. Ele era o cara. Não era só sobre ser rico. O texto diz que ele era íntegro, reto, que fugia do mal. A devoção dele era tão intensa que, sério, ele chegava a oferecer sacrifícios só pela possibilidade de os filhos terem tido um pensamento errado. Dá pra imaginar o nível de integridade? A vida dele parecia um retrato da felicidade. Família grande, unida, uma riqueza absurda, contada em milhares de ovelhas, camelos. Ele tinha tudo que, naquela cultura, era considerado a prova material de que uma pessoa era abençoada por Deus. E aí, o chão se abre. E não é aos poucos, não. É tudo de uma vez. Num único dia, uma sequência de catástrofes, ataques de bandidos, fogo caindo do céu, um furacão, acaba com tudo que ele tinha. E o golpe final, o mais cruel de todos, ele perde todos os seus 10 filhos. De uma vez só. O mundo perfeito dele virou pó. Mas o que Jó nem sonhava é que a causa da sua tragédia não estava aqui na Terra. Não. O drama dele, na verdade, começou em outra esfera. Numa cena que se passa na corte celestial, onde o nome dele foi o centro da conversa. E nessa corte celestial aparece uma figura, um ser com uma função bem específica, Ha-Satan, que em hebraico significa literalmente o acusador. O papel dele não é ser a encarnação do mal, sabe? É mais como um promotor cósmico, alguém que testa a integridade da fé humana. E ele aponta o dedo diretamente para o Jó. A acusação é direta. Ele diz, a fé desse Jó aí é por interesse. É um negócio. Ele só é fiel porque a vida dele é boa. Tira tudo dele pra ver. Garanto que ele te amaldiçoa na cara. É uma aposta. E Deus aceita o desafio. E mesmo depois de perder tudo, e ainda por cima ser atingido por feridas terríveis que cobriam o corpo inteiro, Jó se recusa a fazer o que o acusador previu. Sentado sobre cinzas, o símbolo máximo do luto, ele diz essas palavras. É um ato de resistência espiritual que é, bem, quase inacreditável. Claro, a notícia da desgraça se espalha e os 3 melhores amigos de Jó aparecem para dar apoio. E no começo, eles fazem a coisa certa. Ficam sentados com ele, em silêncio, por 7 dias. Mas, quando eles finalmente resolvem falar, as palavras que deveriam consolar se transformam em mais uma forma de tortura. A lógica deles é aquela sabedoria de almanaque, uma fórmula simples que a gente ouve até hoje. Deus é justo, logo o mundo é justo. Se você está sofrendo tanto, é porque você pecou muito. Simples assim. O problema é que a realidade de Jó, a sua inocência, quebra essa fórmula. A conta simplesmente não fecha. Ele faz o primeiro amigo é terrivelmente cruel. Ele chega a insinuar que os filhos de Jó eram como leões perversos, e por isso a justiça divina os eliminou. Quer dizer, numa tentativa de dar um sentido para o caos, ele culpa as próprias vítimas da tragédia. O segundo amigo, Bildade, é ainda mais direto. Ele basicamente chama Jó de hipócrita. Diz que a calamidade que se abateu sobre ele é a prova de que ele se esqueceu de Deus, como uma planta que seca e morre quando fica longe da água. Então imagina a situação. Jó está com o corpo em agonia, o coração destruído pela perda, e agora é acusado pelos próprios amigos. Ele chega no limite. Ele se recusa a admitir uma culpa que não tem e faz algo inédito, ousado. Ele intima Deus a comparecer num tribunal para que ele possa se defender. E depois de tantos discursos, de tanta discussão humana, o debate é interrompido por algo muito, muito maior. O céu escurece, uma tempestade violenta se forma e do meio de um redemoinho, uma voz finalmente fala. É Deus. Mas a resposta não é uma explicação. Não é um, então, Jó, o que aconteceu foi o seguinte. Pelo contrário, Deus começa um interrogatório avassalador, fazendo perguntas que forçam Jó a encarar a imensidão e a complexidade de um universo que ele mal consegue compreender. As perguntas continuam, uma atrás da outra, sobre as estrelas, a neve e o mar. A mensagem implícita é poderosa. Jó, a sua perspectiva é de um único ser humano num pequeno ponto do tempo e do espaço.
A minha perspectiva abrange a totalidade do cosmos. Então, Deus leva Jó numa espécie de tour virtual pelo mundo selvagem. Ele descreve seu cuidado detalhado com criaturas que vivem completamente fora do controle humano, como a cabra montanhesa dando cria ou os corvos famintos. A questão que fica no ar é: se ele se importa com cada um desses animais, será que ele teria se esquecido de Jó? O discurso de Deus chega ao seu clímax não com uma fórmula ou uma explicação, mas com a descrição de duas criaturas. Criaturas magníficas e aterrorizantes. E são elas que carregam a chave da resposta que Jó buscava. Uma resposta que não vem em palavras, mas em uma imagem poderosa. Deus descreve o Leviatão, um monstro marinho tão caótico e poderoso que nenhum humano poderia sequer sonhar em domesticá-lo. O ponto aqui é que o Leviatã não é mau. Ele é apenas parte da criação. Ele representa a desordem, o perigo, o caos que são parte do tecido do mundo. E aqui está a grande revelação. O mundo, na visão de Deus, não é um lugar arrumadinho e seguro, feito sob medida para os seres humanos. É um ecossistema complexo, selvagem, lindo e sim, perigoso. E Deus não está microgerenciando tudo para nosso conforto. Ele está no comando do todo, o que inclui a ordem e o caos. Ao ter esse vislumbre da realidade, a ficha de Jó cai. Ele não recebe uma explicação lógica para o seu sofrimento. Ele recebe algo muito mais profundo. Um encontro com a sabedoria e o poder de Deus. Sua dor não some, mas sua perspectiva muda radicalmente. Ele se humilha, não por culpa, mas por reverência. E essa imagem do sofredor inocente, testado ao extremo, abandonado por todos, ela ecoa de forma muito forte em outra figura central da tradição bíblica. Um homem que, séculos mais tarde, também foi chamado de homem de dores e enfrentou um sofrimento que não merecia. No fim, a história de Jó aponta para uma possibilidade impressionante. E se a resposta de Deus para o sofrimento não for uma teoria, mas uma ação? E se a resposta for o próprio Criador decidindo entrar no meio da desordem, no meio da dor e da morte, para de dentro vencer tudo isso? E isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Talvez a nossa busca por uma fórmula que explique cada dor seja o caminho errado. Talvez a verdadeira resposta não seja algo para nossa mente compreender, mas sim uma presença em quem podemos confiar, especialmente quando tudo ao nosso redor parece ser puro caos.